Antes de introduzir essa mensagem, né, e confesso que estou muito nervoso, eu sou meio como lenha verde, demora a pegar fogo, depois que pega, dá certo. Ontem o Giora, ele vinha pelos caminhos e ele estava muito encantado com o que ele via, com as flores, com o verde. E ele repetiu por algumas vezes que aquilo enchia o coração dele, aquilo enchia o seu coração. E aí eu comecei a questionar, por tantos dias que nós estamos juntos, andando, né, por essas ruas, por esse país, se você tem permitido que o seu coração se encha de algo. Se você tem tido um estado contemplativo para se conectar daquilo. A Bíblia fala que da boca fala aquilo que está cheio o coração. Eu preciso, para encher, eu preciso me esvaziar. Não tem como eu pensar em tantas coisas e me conectar com tudo isso. Nós estamos num lugar mais importante do cristianismo. Nós estamos num lugar onde Cristo traz o sermão lá do Monte Sinai, lá os 10 mandamentos, aquele momento, e traz para cá. Mas neste momento há um despertar da consciência, há um despertar da alma, é um momento de reflexão. E então eu quero te pedir, permita que a sua mente se esvazie, as preocupações acabem e que você possa encher o seu coração. Que você possa ser cheio do que tem aqui nesta montanha, porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Nesse sermão, John Stott, ele fala que o escritor, ele quer trazer a essência do sermão, foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais, não serem iguais a eles. Mateus 6 e 8 vai falar, não sejam iguais a eles. E eu vou ler, claro, primeiro o sermão. A minha versão é a Nova Versão Internacional, eu achei uma versão que contemplaria a todos. Ele começa dizendo em Mateus capítulo 5, verso de número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurança, ela vai ter vários significados. Um deles é uma aventura sublime, um estado de completa felicidade. Um amigo meu, o pastor Gerson Filito, ele diz que na interpretação dele, e hoje o Giora confirmou isso, ele fala que para ele bem-aventurado é alegre 9 vezes, é felizes 9 vezes, é abençoado 9 vezes. É Deus falando para você, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, 9 vezes abençoado. É que esta bênção se multiplique, que essa alegria se multiplique na tua vida. Bem-aventurados sois vós. Glória a Deus. E para mim, pessoalmente, quando fui convidado a ministrar isso, eu fiquei muito emocionado. Porque desde o começo da minha fé, dos anos que eu sou crente desde menininho, eu cantava 3 palavrinhas. Mas eu buscava uma identidade com Deus, porque importa muito quem Deus é para você. Mas importa também quem você é para Deus. Eu buscava uma identidade um pouco mais pessoal, e nesse sermão eu encontrei. Eu falei, já sei o que eu quero ser, até eu morrer. Eu não quero ser rico, eu não quero ser pobre, eu quero ser um pacificador. Eu falava com a Brenda,
No inglês fica mais bonito porque é peacemaker, né? É como um fazedor de paz, como um construtor de paz, como aquele que está processando a paz constantemente. Eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo, né? Eu te dou a minha paz. Cristo nos deu essa paz, e recebendo a paz que vem dele, nós podemos processar isso dia a dia. Dia a dia, dia a dia, sendo aquele que cessa todo o conflito. No casamento, você é o pacificador. No trabalho, você é o pacificador. Entre os seus amigos, na hora que sair uma fofoca, ela para em você. Um incêndio vem e você barra. Você é o pacificador. Glória a Deus. E Deus se agrada disso. E aquele que faz isso, ele não tem outra alternativa a não ter o que sobre a sua vida? Paz. Paz. Você vai ter paz. Mas eu quero ir mais além sobre isso. Isso sou eu. Eu estou falando de mim. Mas agora eu quero falar de nós. E falando de nós, eu quero ir lá para o primeiro. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre. Eu fiquei pensando nisso. Como pode ser abençoado um pobre? Eu não quero ser pobre. Ainda pobre de espírito? Que miséria é essa? Que coisa chata. Vamos falar de alegria, vamos falar de outras coisas, porque ser pobre de espírito. E aí eu estou correndo aqui, pulando algumas coisas. Quando falo de pobre, eu falo de desalentado. Aquele que não tem uma segurança, que não tem um apoio. Aquele que precisa de socorro. Aquele que precisa de ajuda. Pobre de espírito é alguém que entendeu que você sozinho não vai conseguir. Que você, com todo o seu estudo, com toda a sua capacidade, você pode construir pirâmides, você pode fazer coisas extraordinárias, pode construir um lugar de refúgio em Massada. Você pode fazer essas coisas. Mas se você não tiver Jesus, você não é nada. Sem a presença de Deus, você não é nada. Mas eu preciso reconhecer o poder dessa presença. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito, humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração contrito. Ele habita no alto céus, mas ele também habita em nossos corações. É maravilhoso pensar que um Deus que faz todas as coisas inclina para ouvir um clamor. Pensa nisso. Aleluia. Eu olho para esse mar, para essa grandeza, eu olho para tudo isso e falo, eu? Quem sou eu? Mas ele se inclina. Ele está ouvindo aqui, enquanto eu prego, enquanto eu ministro, ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo o seu clamor. Isaías 61 diz que assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Era isso que ele estava fazendo aqui, anunciando as boas aventuranças, dizendo que se você reconhecer a essência da sua miserabilidade, a essência da minha miserabilidade. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um pobre, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Como dizes, tenho tudo. Só porque você conseguiu ajuntar umas moedas e vir à Terra Santa. Só porque você viaja, só porque a vida... você trabalhou, é verdade, Deus prosperou na tua vida, porque Ele é fiel, e os dons de Deus são sem arrependimento. Ele é fiel, mas se é alguma coisa, uma oportunidade maravilhosa agora, de confessar Jesus como o único Deus e Salvador da tua vida. É uma oportunidade única de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, chegou a minha hora. Aleluia. Senhor, eu rodei, eu fiz, eu tentei tantas coisas, mas ouvindo a tua palavra eu me declaro pobre agora. Eu me declaro que eu não posso ser nada mais além do que um servo teu. Eu declaro a minha insignificância.
eu me declaro pobre espiritualmente. Eu não posso lidar comigo, não posso lidar com a minha natureza, não posso. Mas eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. E é nesta hora que a gente pode viver a experiência do caminho, não é? O coração começa a se encher. Eu fico imaginando, à medida que eles ouviam Jesus Cristo falando, o coração daquela multidão se enchendo da graça de Deus. Aleluia. As lágrimas descendo, a alegria vindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você pode sentir essa presença? Aleluia. Sabe, nesta manhã eu começo a encerrar. A essência. Paulo entendia isso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Porque a partir daqui, a partir dessa experiência, você está pronto para os açoites, para as prisões, para o trabalho, para a vigília, para os jejuns, aleluia, na benignidade, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, por honra, por desonra, como verdadeiros, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecido, mas bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados, não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra. E eu encerro com Tiago, capítulo 4, verso de 6 a 10. Antes da maior graça, portanto, Deus diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, pobres, e lamentais e chorais, e convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados somos nós, por estarmos aqui nesta manhã. Aleluia. Eu quero fazer uma oração, e quero pedir a Deus, que esta alegria que eu sinto no meu coração agora, possa também invadir o teu coração. Que essa experiência fique marcada na tua vida. E eu posso perguntar, porque essa é a melhor pergunta que Cristo fez. Não era isso que estava acontecendo ali? Eles estavam pescando, tão ocupados. Larga a rede, meu filho. Vem comigo. Eu vou fazer você deixar de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens. Aleluia. Vem comigo que vai dar tudo certo. Vem comigo que eu garanto. Não vai faltar nada. É bem certo que aflições virão, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É bem certo que dias difíceis acontecerão. Mas Pai, aonde eles estiverem eu quero estar com eles. Eu nele, tu em mim, para que sejamos um. Um com Cristo. Um com Cristo. Eu não sei a fé de todos, eu conheço alguns colegas. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Cristo como único Salvador da tua vida, é uma confissão, é dizer, eis-me aqui. Eu pergunto aqui entre nós, tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor da tua vida? Entregar a